De novo, dando as boas-vindas a todos vocês aí que estão se conectando a mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês, especialmente ou principalmente você que é corretor de imóveis ou está pensando em se tornar um. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é o seguinte: fechamento, parte 2, exemplos e dicas práticas para você alavancar as suas vendas. É isso mesmo, eu fiz a última live relacionada a fechamento e eu tive o cuidado e o carinho de trazer ao vivo o Gabriel Parente para a gente começar a trazer uma outra perspectiva dessas lives, que é a de a gente entender e se conectar efetivamente com a realidade, com o dia a dia prático. E aí faltaram sim algumas informações chaves, algumas dicas aqui práticas para que vocês possam efetivamente colocar em prática e começar a transformar o seu resultado, que é o meu primeiro compromisso. De nada vai adiantar todo esse nosso esforço aqui de conteúdo online se você, Alexandre Arruda Menegon, Alain Gouveia, Olinto, todos que estão se conectando, se todos vocês não produzirem, Vini, meu amigo de Tu, não produzirem resultado, o meu primeiro compromisso é com o seu resultado, porque o seu resultado é a estrada que vai nos levar a alcançar os objetivos maiores desse nosso projeto online. Show de bola, pessoal? Combinado? Então, olha só, o que eu quero acrescentar para vocês que estão chegando agora. A gente não vai falar simplesmente ou novamente de fechamento. Não. Eu quero começar a aprofundar uma nova dinâmica de live com vocês, assim como eu tenho feito alguns experimentos com as lives de quinta-feira nos episódios da mentoria Corretor 20K. Exatamente. Eu comecei trazendo convidados para ilustrar, trazer face e ilustrar com desafios do seu dia a dia, ilustrar a realidade do universo da corretagem imobiliária. Mas eu percebi que quando eu fazia um convite para as pessoas participarem, meus colegas corretores, eles se preparavam, eles traziam perguntas absolutamente inteligentes e oportunas, mas pré-definidas. E aí eu comecei a entender a necessidade de a gente deixar a coisa mais espontânea. Então eu passei a conduzir a mentoria Corretor 20K toda quinta-feira às 20h45 de uma maneira mais espontânea, quase que num pupurri de perguntas e respostas, compartilhando situações reais que estão ali no nosso dia a dia. Então eu sempre convido os participantes a olharem no celular, a entender qual é a última negociação que eles estão envolvidos e trazerem, compartilharem conosco as dúvidas, os desafios, as dificuldades que eventualmente estão enfrentando para destravar resultado. E eu particularmente tenho gostado, tá? Tá sendo um pouco monólogo ainda, mas ainda que seja para a gente pegar no tranco, eu quero manter essa linha de compartilhar o dia a dia. O nosso dia a dia é uma fonte inesgotável de ensinamentos, porque todo santo dia a gente tem inúmeras situações que vão trazer algum tipo de aprendizado para a gente. Então, que show de bola se a gente conseguir trazer isso e compartilhar aqui com todos os outros colegas. E por que eu sempre falo de fechamento? Por que eu acho, talvez hoje, no atual cenário do mercado imobiliário, um dos temas mais importantes para a gente explorar aqui na nossa trajetória de conteúdo online? Porque, pessoal, número 1, eu sempre vou estar atendendo a pedidos. Não conheço ainda um ambiente em que não tenha um colega que não tenha dificuldade ou alguma dúvida ou não queira se aprimorar em relação ao fechamento. Então eu sempre entendo, enxergo e respeito essa demanda. Além do mais, ela é uma das maiores dificuldades de todos os vendedores, tá certo? Isso é anunciado em teoria, mas vivenciado na prática. E eu quero anunciar para vocês duas premissas muito básicas. Número 1, lidar com objeção, que eu geralmente contextualizo
numa etapa mais de negociação, não é a mesma coisa que fechamento. São etapas ou são partes diferentes do processo de vendas. E a gente precisa sempre ter a nossa perspectiva holística, que diz o seguinte, que o resultado, né, nosso sucesso em vendas, ele é o resultado de inúmeros outros fatores que acontecem ao longo das etapas. Então, fechamento, que é o grande momento, o momento que a gente vai empurrar a bola para dentro do gol, que a gente vai concluir um negócio imobiliário, uma intermediação, é fundamental que a gente consiga visitar de maneira estratégica todas as etapas anteriores para que a gente chegue nesta etapa apto a empurrar a bola para dentro. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, enquanto eu estou fazendo o introdutório, para já colher participações. Está aqui a Tati Borges, boa noite, estou no mercado de imóveis de terceiro há 3 anos e minha grande dificuldade ainda é na negociação, fechar uma venda com 6% de comissão está sendo difícil na minha cidade. Tati Borges, me fala da onde você fala, vamos interpretar se tem alguma coisa a ver com a tua cidade, mas eu vou te anunciar de antemão que não, provavelmente não tem a ver com uma questão geográfica. Infelizmente é uma dificuldade ainda a gente ter essa história dos 6% respeitada na nossa profissão, na nossa atividade profissional. Juliano, Rogério Torel, Alexandre Betti, que delícia reencontrar meu amigo Alexandre Betti, um companheiro pra lá de assíduo de todas as nossas lives no meu antigo canal, DiegoCamargo.gcde. Eu falo antigo, parece que morreu. Ele vai ressuscitar, pessoal, aguardem as cenas dos próximos capítulos, mas o Alexandre Betti migrando para cá, ainda que não seja um corretor de imóveis, entende a importância de a gente olhar o front, né, a etapa final do processo de todo o mercado imobiliário, ou seja, a hora que a gente converte efetivamente os produtos em negócios e assim por diante. A Tati é de Sorocaba, minha querida cidade, morei 8 anos em Sorocaba, Tati, obrigado pela tua participação. Assim como o Antônio tá aqui, tá aí, Tati! Pessoal, vamos lá, Tati, é muito difícil, já anuncio para todos os nossos colegas aqui de profissão, a gente manter essa história aí dos 6%, tá? Porque apesar de ser uma sugestão da tabela referência de honorários do Cresce, isso para imóveis urbanos, né? Que a gente vai para imóvel rural é de 8% a 10%, aí você tem sugestão para parceiros, tem várias sugestões ali na tabela referencial do Cresce, mas na prática existe sim uma jurisprudência de negociação e de inquietação por parte das partes envolvidas de penalizar o elo talvez mais fraco, mas que eu anuncio como a engrenagem mais forte, que é a atividade de intermediação imobiliária. Então isso, infelizmente, Tati, faz parte da nossa rotina. E assim, eu tenho 2 caminhos para seguir para te dar uma resposta a respeito disso antes de começar a história aqui de fechamento. Número 1, você pode e consegue construir cenários que vão favorecer que ninguém questione a tua remuneração, tá certo? Você consegue construir uma trajetória, não é o tópico dessa live, mas a gente pode explorar isso com certeza, eu já explorei em outras ocasiões. Como você pode também, numa segunda vertente de resposta, entender, Tati, que o meu compromisso é com o seu resultado. Se assim é fundamental que você crie desde já uma flexibilidade em relação aos honorários, porque já está enraizado, infelizmente. Eu adoraria dizer que a gente vai apertar um botão e consertar o mercado, mas infelizmente já está enraizado nas duas pontas, vendedoras, e na ponta vendedora e na ponta compradora. Isso eu estou falando de uma intermediação pura e simples de compra e venda. Já está enraizada a necessidade deles de discutir comissão. Então, quanto mais flexível você for, maior é a tendência que, especialmente no início de trajetória, você consiga criar uma expectativa dos seus clientes de que você é uma pessoa flexível, e isso tende a trazer mais resultado. Você tem que pensar um pouco em escala e não necessariamente de maneira pontual. Show de bola? A nossa ideia é falar de fechamento mais uma vez, mas eu quero sempre, em todas as interações, todas as oportunidades que eu tiver de interagir com vocês, enriquecer ao máximo o aprendizado. Sabe o que eu queria do fundo do meu coração? E a Mariana é uma testemunha
minha disso e sabe que eu estou lutando para a gente construir esse cenário, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de estar aqui no meu dia a dia. Por quê, Diego? Seu dia a dia é fantástico, extraordinário? E não por mérito meu, mas por generosidade das pessoas que cruzam o meu caminho. Porque sim, pessoal, todo santo dia eu tenho inúmeras oportunidades para aprender e aprender muito sobre diferentes etapas do processo de vendas, sobre diferentes desafios da atividade profissional de corretagem imobiliária. Todo santo dia, o meu dia a dia é um grande aprendizado, é uma grande escola, porque estão ali casos reais me desafiando e me provocando para atingir performance, para produzir resultado. Então eu adoraria, e eu vou efetivamente, fica aqui um spoiler para todos vocês, eu vou criar uma dinâmica em que eu possa compartilhar, porque eu não sei compartilhar, e ponto final. A gente tem que assumir algumas deficiências. Eu não consigo chegar numa reunião, por exemplo, com um parceiro, um amigo, alguém que está ali, puxar um celular e começar a gravar a reunião. Agora, eu já entendi que existe uma dinâmica de que você pode sim andar a tiracolo com alguém, um videomaker, alguém que vai fazer a captura do seu dia a dia e pedir licença para as pessoas para que essa pessoa fique filmando. E aí a pessoa filmando eu vou ter liberdade, inclusive, para interagir, fazer aquilo ser real. Então, assim, aguardem cenas dos próximos capítulos. Provavelmente, muito em breve, a gente vai ter uma videomaker capturando aqui o meu dia a dia para compartilhar com todos vocês, porque esse é o segundo motivo, entre aspas, da minha ausência no digital, porque eu procuro seguir à risca aqui meus compromissos, mas não é fácil, pessoal. Eu me sinto hoje um soldado convocado para a guerra, porque hoje o mercado imobiliário está vivenciando um momento extraordinário, muito virtuoso, e eu que estou no front, eu não estou aqui para discursar, falar em retórica, não, eu estou no front, catalisando e ajudando a viabilizar negócios, então eu estou ali sendo demandado efetivamente para que as coisas aconteçam. E eu não fujo à luta, como diz o hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta, mercado imobiliário. Eu estou aqui à sua disposição, mas isso sem sombra de dúvidas conflita com alguns outros projetos. Boa noite, Gi, seja muito bem-vinda. Mas olha só, pessoal, tudo isso posto, e retomando a história de fechamento, que é uma grande dificuldade de muitos colegas, eu sempre recorro à metáfora lá do amontante e jusante, mas tudo que acontece antes no processo de vendas impacta a sua capacidade de fechar os negócios, efetivamente, de empurrar a bola para dentro e fazer o gol. E um profissional que quer ser diferenciado, eu tenho certeza que todos vocês estão aqui comigo numa terça-feira à noite no consultório imóvel Mais da Forte, em busca de conteúdo, querem entender, estudar e treinar as etapas para que tenham sucesso também no fechamento. Pessoal, vamos começar a falar de quando a gente começa o fechamento. Eu vou trazer um pouco de conteúdo e eu não quero fugir à minha nova dinâmica desafiadora, é verdade, de trazer de repente alguém aqui para interagir comigo, e não fujam da live, obviamente. Eu não vou chamar ninguém aqui de supetão. Eu dou um toque antes que eu vou provavelmente chamar a pessoa, para que a pessoa também esteja ali no mínimo de pré-condições para participar da live. E eu deixei alguém aqui em stand-by, alguém para lá de especial aí para entrar na live. Vamos ver se eu já chamo já. Mas vamos lá, pessoal, começar a recapitular alguns tópicos importantes para que vocês comecem a interpretar o fechamento de maneira mais estratégica e, portanto, colham mais resultado se levarem à prática essas técnicas, essas ferramentas. Mas quando é que começa efetivamente, Diego, o fechamento? E eu já anunciei em outras lives, voltei na passada. O fechamento, pessoal, começa efetivamente na captação do imóvel. Como assim, Diego? Complicou tudo, travou minha cabeça. Fechamento não é lá no final do processo, você está terminando a negociação, você vai levar o cara para a assinatura do contrato? Como é que você está falando que começa na captação do imóvel? Começa na captação do imóvel pelo seguinte, pessoal. Eu sempre preciso falar disso, tá certo? Se eu estiver sendo repetitivo, eu estou sendo com pessoas que estão ali comprometidas e que não podem esquecer isso. E se eu não estiver sendo repetitivo, pare a nota, porque isso é chave. Pessoal, tem a história do pulo do gato, não tem? O gato pula alto, às vezes sem impulso ele pula muito alto. Então tem a história de que o pulo do gato é a grande sacada. Mas além do pulo do gato tem o voo
da onça. E qual é o voo da onça do fechamento? O voo da onça do fechamento é a confiança. Para tudo, respira fundo. Eu tô até sem água hoje, que não me falte voz. Geralmente eu tomo uma água nessas pausas, mas para tudo e anota. O grande voo da onça para você ter sucesso em fechamento, transformar a forma como você faz fechamento é uma palavrinha e uma palavrinha só, chamada confiança. Mas é uma palavra tão forte e tão importante, que é importante que você também saiba como construí-la, e ela nasce na captação do imóvel. Porque se você, enquanto corretor de imóveis, não fizer a captação do imóvel que você vai representar, vai deixar no seu portfólio como potencial veículo para entregar os benefícios para algum cliente que te procurar ou que você abordar, se você não captar esse imóvel como se efetivamente fosse para você, você perde uma grande oportunidade de criar um vínculo de confiança com esse imóvel. Porque se você comprar o imóvel como se fosse para você, você vai saber vendê-lo na perspectiva de um comprador. É tão simples quanto isso, pessoal. Então, um dos pilares do consultor imóvel Moeda Forte é o seguinte, são só 3 pilares para simplificar didaticamente. Mas um dos pilares é a captação contínua e seletiva. Então, não é uma captação qualquer, é uma captação que você faz com critério, como se você fosse um comprador. E por que a história de segurança ou confiança é o voo da onça do fechamento? Porque o oposto é o que significa os grandes desafios, tanto de vendedor quanto de comprador, de cliente. Como assim, Diego? Estamos falando de fechamento. Quais são os desafios? Por que os vendedores têm dificuldade? E por que isso é um obstáculo para o sucesso de vendas, para o seu sucesso corretor de imóveis? Pelo seguinte, oposto de confiança, oposto de segurança é insegurança. Os corretores têm insegurança nessa etapa porque sim, tem medo da negativa, tem medo de fracassar, tem medo da rejeição, de perder a venda. Então nós, profissionais de vendas, às vezes postergamos, nos atrapalhamos nesse processo por medo, por insegurança. Tal qual o cliente. Por que o cliente sempre dificulta, no bom sentido, o fechamento? Porque ele também pode e provavelmente vai estar inseguro. Se ele está comprando a melhor opção, se ele está comprando no preço certo, se ele vai ter algum problema futuro de entrega. Ou seja, pessoal, entendam, a confiança é a palavra-chave. E aí eu sempre falo também da importância de você que quer ter sucesso em fechamento, e modéstia à parte, a grande habilidade que eu acredito que eu construí, especialmente na atividade, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu atuo focado com vendas. Hoje eu vivo única e exclusivamente de vendas no mercado imobiliário. Mas a grande habilidade que eu acho que eu construí e que eu quero compartilhar sempre com vocês, por isso eu vou retomar sempre que possível esse assunto, porque ele é infinito para aprendizado, é relacionado ao fechamento. Então, uma outra dica chave que eu dou para vocês de fechamento, estão anotando aí, pessoal? Captar o imóvel de maneira seletiva, criteriosa, para que vocês criem confiança, que é o voo da onça. Entendam que se você não tiver a confiança suficiente para levar para fechamento, você vai perder muitas oportunidades, o timing certo da negociação, da mesma forma que o cliente sempre vai te apresentar, por insegurança, dificuldade em relação ao fechamento. Mas beleza, Diego, qual outra dica que você nos dá prática? Sempre tente fechar. Sempre tome a iniciativa de fechar, tá certo? O fechamento não vai cair do céu, pessoal. O cliente não vai chegar e dizer, podemos fechar, Diego. Eu já entendi seus argumentos, já está claro para mim o preço, as condições, eu quero fechar. Isso acontece, graças a Deus acontece para quem conduz o processo de maneira estratégica, mas via de regra você precisa provocar o fechamento a partir de alguns sinais. Então a dica que eu sempre dou é tome a iniciativa de fechamento, porque só vai incorrer em 3 erros. Ou você vai tentar fechar cedo demais, ou você eventualmente vai tentar fechar tarde demais, ou eventualmente você vai incorrer no famoso erro
de tentar fechar e continuar falando. Tá, isso é um capítulo à parte, mas nunca tenha o receio de fechar, porque a pior atitude que você pode tomar em relação a essa dica prática que eu tô dando para vocês é a de não tentar fechar. Tão simples quanto isso. Tentei fechar depois do time, tenta contornar, reverte a situação. Tentei fechar antes, seu cliente vai sinalizar. Conduz um pouco mais, amadurece o atendimento, a negociação para que você possa fechar um pouco para frente. Mas nunca deixe de tentar fechar. Você é um fechador. Você precisa acreditar nisso. Você precisa ser um fechador para ter resultado extraordinário e recorrente no universo da corretagem imobiliária. Mas então, Diego, quando que a gente começa a tentar fechar? A gente tem vários sinais dos clientes, tá certo? Sinais, via de regra, de linguagem corporal, né? De comportamento. Então, é por isso que eu falo, pessoal, que uma das chaves também para vocês terem sucesso em vendas, em fechamento especificamente, é você fazer isso de maneira pessoal. Diego, a gente está em pandemia, eu não consigo encontrar meu cliente, ele está enfurnado, está morrendo de medo, está seguindo os protocolos de segurança, ele tem razão. Mas dentro do possível e também seguindo os mesmos protocolos rigorosos de proteção, tente provocar um atendimento pessoal. Se você não conseguir, tente provocar um atendimento, ainda que seja online. Ainda que seja online, dá uma olhada, eu estou olhando aqui através da câmera no seu olho. Posso estar vesgo, posso estar olhando um pouco torto, às vezes eu olho para mim mesmo, às vezes eu olho para baixo na outra câmera, mas via de regra você tem a linguagem corporal à sua disposição. Isso é chave para que você possa conduzir um fechamento, ok? Então, dentro do possível, não consegue o pessoal, faz um call, pessoal, e vão por mim. A ausência disso dificulta fechamento. Vai tentar fechar por telefone, vai tentar fechar por mensagem, vai tentar fechar por e-mail, vai se atrapalhar. E, infelizmente, vai deixar de trazer uma estratégia muito forte, que é de interpretação da linguagem corporal. Então, quando o cliente começa a dar sinais que está propenso ao fechamento, ele diminui o embate, assume uma postura mais calma, ele se inclina para frente, ele começa a se abrir para o fechamento. Ou ainda, ele começa a fazer perguntas mais humildes, ele começa a tirar a roupagem de embate que está ali impregnando a negociação, o contorno de objeção e tal, e ele começa a trazer uma linguagem corporal e verbal mais propensa para o fechamento. Então essa é a grande chave, é sensibilidade, é prática, é você conseguir interpretar essas dicas que o corpo do cliente, o olhar, o tom da voz do cliente vai te dar, para que vocês levem efetivamente o fechamento. E obviamente ele também vai trazer algumas perguntas mais objetivas, vai perguntar sobre como é que você paga o sinal, como é que é a formalidade, enfim, se eu quero fechar, como é que a gente faz, qual é o prazo de entrega, algumas perguntas mais objetivas que você vê que ele já superou a etapa de objeção. Então essas são as dicas para que você inicie o fechamento. Eu já compartilhei com vocês algumas técnicas práticas, como a técnica do ou, que você tira da sua trajetória a oportunidade de ele ainda discutir o fechamento. Quando você vem com a técnica ou, você vai comprar na pessoa física ou jurídica, ou você vai pagar no cartão, no dinheiro, essas mais para o varejo. Como você prefere pagar o sinal, é TED ou cheque? Você prefere o fechamento no dia 5 ou no dia 15? Não importa, é ou. Essa é uma técnica muito usada para fechamento, que você elimina a possibilidade da pessoa discutir o fechamento. Você já está falando do detalhe de alguma coisa que já aconteceu. Então uma técnica muito forte aí, uma dica muito chave. Outra técnica que eu sempre compartilho com vocês é a técnica das 3 opções. Então quando você quer conduzir para o fechamento, ele sempre vai estar... O cliente vai trazer ou não, pessoal, objeção em relação a preço. 90% dos casos ele vai querer negociar preço. Ele vai falar que está caro e assim por diante. Então, se você tiver feito a lição de casa, se preparado para aquele atendimento, para aquele fechamento, você vai ter 3 opções na sua manga. Uma opção muito mais barata que ele provavelmente, ele mesmo vai rechaçar, dizendo assim, Diego, essa não me atende, não atende aquilo que eu quero. Aí você vai ter uma opção
premium, que tem absolutamente tudo que ele quer e algo a mais e, portanto, custa mais caro do que provavelmente ele está sinalizando. E você tem a opção intermediária, que é a melhor custo-benefício, que é para onde você quer, por estratégia de cercamento, estratégia das 3 opções, conduzir o seu cliente. Então você oferece uma opção mais básica, tal qual o carro. Ah, essa aqui não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, não tem roda, não tem para-choque na cor do carro, não importa o que você esteja discutindo. Aí o cara fala, mas peraí, poxa, o mínimo que eu queria era um para-choque na cor do carro, eu queria uma roda, um ar-condicionado, como é que eu vou viver num país tropical sem ar-condicionado? Então você fala, fica tranquilo, tem uma opção aqui super premium. Então tem tudo que você está falando, mais isso, mais aquilo, mais um motor, tal, mais uma opção turbo. Ele vai falar assim, não, mas isso também é muito caro. E aí, naturalmente, ele vai se autoconduzir por intuição e por alguma orientação sua para a opção que você quer trabalhar. A técnica das três opções. Você precisa trabalhar, pessoal, a questão da escassez. Obviamente, ela precisa ser verdadeira. Você não vai mentir para o cliente. Você vai falar assim, olha, se você não comprar hoje, você vai ficar sem, porque é a última opção, é a última unidade. Mas, se possível, construa uma escassez, por mais difícil que seja. Então, às vezes, você tem lá 100 unidades, mas você fez um bom entendimento das necessidades do cliente e você sabe que para aquilo que ele deixou que é chave para o fechamento, para aquilo que ele está procurando, você só tem 5 opções. Aí você pega o universo de 100, 1000 unidades e transforma em 5 e fala, olha, com essa característica, com a vista para o leste, com um espaço adequado de quintal, com a aprumada YXZ, não importa o que é que você usou para construir escassez, mas tente construir a escassez, porque se ele não tiver um senso de oportunidade, um senso de urgência, ele vai procrastinar o fechamento. Se você chegar para um cliente e falar assim, olha, você tem 1000 opções que vão te atender, ele não vai ter nenhuma necessidade de fechar com você naquele momento. Ele vai falar assim, beleza, eu tenho 1000 opções, eu volto daqui a 3, 4 meses e alguma opção eu vou ter ainda. Em contrapartida, se você consegue construir a sensação de escassez, você fala, olha, são as últimas 2 unidades que eu tenho com essas características, ou se melhor for, se efetivamente forem as últimas 2 unidades, você fala, olha, são as últimas 2 unidades com essas condições, então, olha, te sugiro fortemente que você não perca a oportunidade de fechar. Isso é muito importante, pode ser usado como promoção. A gente está vivendo, eu estou vivendo hoje, não vou citar o caso, mas hoje, nesse exato momento, eu vi uma empresa usar uma estratégia de escassez, né, associada a uma virada de tabela, tá certo? Então, ela falou, olha, pessoal, vocês têm aqui poucos dias, porque no início de junho vai virar a tabela. Isso é real, isso não foi criado, isso não é historinha. Isso é forte. Essa empresa, e tem representantes aqui, sabem, algumas pessoas estão vivendo isso, sabem o quanto isso fomenta o fechamento, e a cliente estava lá viajando, tranquilo, sabendo que podia empurrar com a barriga, que não ia ter nada, de repente ele tem uma pressãozinha, no bom sentido, de escassez. Ele fala, opa, se eu não fechar, escassez de tempo, se eu não fechar nesse intervalo, eu vou pagar mais caro. Opa, senso de oportunidade, senso de urgência, vamos fechar. Tá certo? E aí mais algumas dicas que eu sempre uso e eu vou remontar a um caso específico, tá certo? Que como eu disse, eu quero trazer casos para enriquecer as nossas interações. Mas como efetivamente? Então assim, dicas práticas, estratégias, técnicas para você levar ou começar um fechamento. Mas e aí o fechamento em si, como é que você faz? Eu gosto muito, pessoal, e eu uso sempre que possível a estratégia de puxar uma carta proposta ou um contrato ou um chamado, alguma coisa a gente precisa trazer para começar a formalizar esse fechamento. Colocar o fechamento numa esteira externa, num procedimento, tá certo? Então, eu adoro carta proposta. Eu sou um grande defensor, inclusive, de carta proposta física. É óbvio, a gente hoje vive um mundo digital, tem muita gente fechando online, tem sim, mas mesmo online é possível que você abra um formulário para começar a formalizar aquele fechamento, tá certo? Aquela reserva, não importa como você montou a estratégia. Mas eu particularmente gosto muito da carta proposta. Então, quando você perceber que é o momento adequado, você simplesmente puxa a carta proposta, muda o seu tom de voz também, tal qual o cliente faz no início de fechamento, do sinal de fechamento.
e da maneira mais calma possível, porque ali não cabe ansiedade, não adianta você querer empurrar para o cliente, mas ali você começa a, por exemplo, perguntar os dados dele. Então fala, maravilha, seu José, Mariano, que está aqui com o cardápio de pizza. Maravilha, Mariano. Deixa eu te perguntar então, qual que é o teu nome completo? Você vai fazer, olha a dica, você vai fazer no seu nome na pessoa física ou você vai fazer na pessoa jurídica? Você já está pessoa física ou jurídica, e já com a carta proposta na mão. Então você começa a escrever, a trazer aquele momento para uma materialização. Então eu adoro, eu sou um grande defensor de carta proposta. Pede um documento para o cliente. Você tem um documento aí, Mariano? Você tem um RG, um CPF para eu preencher? Olha só, isso é uma tentativa de fechamento clara. A gente está conversando ali, de repente você percebeu uma abertura, você fala, Mariano, eu uso muito essa seguinte brincadeira. Se tem uma mulher participando do fechamento, eu falo, deixa eu aproveitar e perguntar para ela, porque eu sei que você não tem, brinco homem, né, do negócio. Mas mulher geralmente carrega todos os documentos. Deixa eu perguntar, você tem a CNH tua, do teu marido e tal, para eu começar a preencher aqui a proposta, para eu começar a preencher a reserva, para eu fazer o formulário, seja lá qual foi o mecanismo que você vai trazer para o procedimento de fechamento? Eu uso isso sempre, e sempre a mulher dá uma risada porque ela tá lá com o documento. Se você pedir a certidão de casamento, ela tem. Se pedir o comprovante de endereço, ela tem. Se você pedir o tipo sanguíneo, ela tem. A mulherada é muito fera para isso. A bolsa cabe tudo e está sempre lá. Então usem essa brincadeira. Eu uso sempre. Direciona para a mulher, pede um documento que ela vai ter. Tá certo? O homem não vai ter nunca. Você pedir, nem a carteira de motorista está com ele. Isso é muito legal, pessoal, para você iniciar efetivamente o fechamento.